Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Eu já fiz um vídeo aqui no canal debatendo por que montar um time com várias estrelas é mais difícil. Já fiz vídeo debatendo por que os técnicos estão se tornando protagonistas nos principais times do mundo. Eu estava assistindo há umas 3 semanas atrás o programa Geral Cazé TV e a pauta era a do vídeo de hoje. O que você prefere, um super técnico ou um super craque? Eles começaram a debater esse tema repercutindo uma notícia de que o diretor de futebol do PSG, o Luiz Campos, relatou que o técnico do time, o Luiz Henrique, abriu mão do Neymar logo que chegou ao clube, alegando que ele não conseguiria jogar na mesma intensidade dos companheiros dentro do que ele pensava de padrão de jogo para a equipe. Posteriormente, vimos o mesmo Luiz Henrique, que ainda tinha um outro grande craque no ataque, o Kylian Mbappé, tentando convencê-lo a ser mais voluntarioso na parte defensiva, mas a melhor versão do time foi realmente quando ele também deixou o clube e a estrela da companhia se tornou Ousmane Dembélé, uma máquina de pressionar defesas e que foi coroado na temporada passada como o melhor jogador recebendo a bola de ouro da revista France Football. Mesmo ele não sendo ali esse super craque todo, era um jogador muito mais coletivo e se destacou também por isso, dentro daquele time que era uma unidade muito forte. Então vamos lá, gente, vamos começar a responder essa pergunta e existem algumas respostas para ela. E principalmente podemos mudar a pergunta dando nomes ao técnico e ao craque e ter diferentes respostas. Por exemplo, você prefere ter o Guardiola ou o Messi? Você prefere ter o Klopp ou o Cristiano Ronaldo? Enfim, também temos algumas respostas que parecem óbvias para argumentar tanto de um lado quanto de outro. A mais usada a favor de quem prefere um super técnico, por exemplo, é argumentar a favor do fato de que o futebol é um esporte coletivo e que tem a tendência cada vez maior de funcionar como uma unidade. O funcionamento do time é mais importante do que ter um grande jogador, beleza? E quem argumenta a favor de quem prefere ter um super craque é dizer que técnico nenhum consegue tomar decisões dentro de campo e decidir um jogo difícil numa jogada individual, que não é treinada, não é ensaiada, não é pré-determinada. O improviso do jogador é o que apaixona e encanta o torcedor pelo jogo. Aquela conversinha, né? E um técnico vai chegar em campo, vai driblar 3 e vai fazer o gol e tudo mais e tirar um coelho da cartola, beleza? Como vocês sabem, eu sempre prefiro a ponderação quando a gente tem opiniões extremas e a maior delas é fazendo algumas perguntas que nos ajudam a elucidar as nossas escolhas. Vamos lá. Primeira pergunta. É possível um time funcionar coletivamente sem um grande técnico? É. Porém, é bem mais difícil que um técnico ruim faça um bom material humano funcionar de qualquer jeito. Podemos pegar, por exemplo, o Flamengo de 2019, aliás, desde 2019, que se tornou aí uma potência, favorita tudo que disputa no Brasil, mas não funcionou com qualquer treinador. O perfil de elenco mais intuitivo sempre teve mais facilidade de jogar com treinadores que tinham ideias de jogo funcionais, pregando aproximação no setor da bola e maior liberdade de movimentação, como Jorge Jesus, como Renato Gaúcho, como Dorival Júnior. No entanto, a maioria dos técnicos que o clube teve no período tinha uma veia mais posicional, que exige dos jogadores um obedecimento maior, de manutenção de posicionamentos pré-determinados e movimentos coordenados e automatizados. Havia pouco espaço para o improviso. Portanto, não se extraía o melhor daquele perfil de atletas, beleza? O técnico é o responsável por organizar as peças dentro de uma plataforma, orientar as variações táticas de um time, designar as funções dos jogadores com e sem bola, potencializando os pontos fortes individuais deles, sem desorganizar o coletivo, e minimizando os pontos fracos, sem sacrificar algum jogador a fazer o que ele não consegue ou não tem característica para tal, beleza? Olha a complexidade do trabalho tático de um treinador. Fora toda a questão de trabalho de convencimento, fazer todo um grupo de atletas abraçar a ideia e executar porque eles sabem que o que está sendo pedido é o melhor, tanto para eles, como indivíduos, como também para o grupo, como coletivo. É preciso também ter liderança, e ser líder não é só delegar, mandar, chefiar. Ser líder é naturalmente ser aquele que inspira confiança, motiva todo um grupo de pessoas a remar para o mesmo lado. É quem guia um coletivo a chegar numa meta, e para isso todos têm que comprar a ideia dele. O técnico também tem a missão de deixar todos os jogadores satisfeitos com a minutagem que eles estão tendo, mesmo sabendo que em jogos mais importantes vai haver uma hierarquia que vai dar preferência a uns em detrimento de outros, e administrar essa parte é uma das mais difíceis.
né, tratando-se de um grupo de 25, 30 homens adultos, com personalidades diferentes, criações diferentes, que reagem de forma diferente a diferentes estímulos. Então, como mobilizar todos a estarem prontos para executar o que se pede, seja começando uma partida ou saindo do banco, só é possível se você tiver um grande técnico, beleza? E aí a gente chega a outra pergunta. É possível um time funcionar coletivamente sem um grande craque? Sim, é possível, principalmente se esse time tiver um grande técnico, que entenda as necessidades do time, as características dos jogadores e como eles podem funcionar como unidade dentro de uma ideia de jogo que extraia o melhor deles. Alguns gostam de usar a expressão time de operários, mas não necessariamente isso é verdade. Um time pode funcionar coletivamente sem uma grande referência, que seja maior que as outras, mas ainda assim conseguir praticar um futebol bonito, ofensivo, agradável, eficiente, beleza? A seleção alemã, por exemplo, campeã do mundo de 2014, não tinha um grande craque que se destacava mais que os outros, mas tinham várias individualidades que eram potencializadas pelo funcionamento do coletivo. Um centroavante artilheiro como Miroslav Klose, que não tinha um grande refino técnico, mas era abastecido por muito bons meio-campistas como Toni Kroos, como Schweinsteiger, como Khedira. Nenhum desses aqui era tratado como super estrela, beleza? Além de dois meias atacantes, né, como o Ozil e o Müller, que começavam abertos numa linha de 4, mas que centralizavam com bola para fazer ali outros posicionamentos mais compatíveis ali com suas posições de origem e com suas características, mas eles não deixavam de fazer o seu papel sem bola para que o time funcionasse da melhor maneira. E aí a gente pode pegar também outros exemplos de times super coletivos com ótimos jogadores, que mesmo sem ser super estrelas, tiveram suas individualidades brilhando dentro de um padrão de jogo bem ajustado. O Bayern, campeão europeu 2012-2013, inclusive é a base desse time aqui, da seleção alemã, campeão do mundo 2014. O time do Bayern comandado pelo Jupp Heynckes. Esse era o grande nome do time, o Jupp Heynckes. Não era o Ribéry, não era o Robben, não era o Mandzukic, não era o Schweinsteiger, não era o Philipp Lahm, não era o Manuel Neuer, não tinha um grande nome maior do que os outros. O grande nome era o coletivo do Bayern, beleza? Manchester City, que somou 100 pontos na Premier League 17-18, sob a batuta do próprio Pep Guardiola. Quem era o grande nome daquele time? Era o De Bruyne, era o Davi Silva, era o Bernardo Silva, se eu não me engano era a reserva, era o Sterling, que eu tenho várias questões com o Sterling, mas se não me engano ele que foi o eleito, né, melhor jogador daquela edição, né, do campeonato inglês. Então, assim, não tinha uma grande individualidade, não tinha um grande craque que pegava a responsabilidade e falava, esse time é meu, sabe? Eu tenho que ser o preservado na hora de marcar, eu não preciso marcar porque eu sou o craque, a estrela. Não tinha isso. Tinha vários jogadores muito bons e o time era coletivamente muito forte. Não era um time de operários, mas era um time que tinha no coletivo a sua força, beleza? Por quê? Porque tinha um super técnico. Normalmente, quando a gente fala de time de operários, quando a gente usa essa expressão, é pensando num time que todo mundo marca sem que algum jogador seja preservado sem bola. E aí alguns podem defender que um grande craque precise de um time com essas virtudes para que ele possa render bem. E aí depende muito de que craque é esse. A Argentina, campeã do mundo de 2022, por exemplo, jogava para que o Messi brilhasse, mas ainda assim teve diversas adaptações ao adversário, mudando de sistema tático em todos os mata-matas, alterando apenas uma peça. O time contava com 3 volantes no meio campo, né? Depou, McAllister e Enzo Fernandes. Nas oitavas, contra a Austrália, eles ganharam a companhia de um meia na frente deles no losango, né? Do 4-3-1-2, que era o Papo Gomes. Nas quartas de final, esses padrões já mudaram, saiu o Papo Gomes, entrou um terceiro zagueiro, né? Para espelhar o sistema ali da Holanda. Com isso, né, entrou o Lisandro Martinez, né? Ao lado do Romero e do Otamendi na zaga. O time migrou de um 4-3-1-2 para um 5-3-2. Manteve os 3 volantes, manteve a dupla de ataque, tirou o 10, colocou um zagueiro a mais. Nas semis, diante de forte meio de campo ali da Croácia, que tinha dado um baile ali no Brasil, especialmente no tempo normal, né, da fase anterior. Saiu o terceiro zagueiro, entrou mais um volante no time, o Leandro Paredes. Variou o sistema para um 4-4-2. Então ali o Depou e o McAllister ficavam abertos na segunda linha. O Enzo ganhou a companhia do Paredes ali no meio dessa segunda linha de 4, na frente ali da zaga. Manteve-se os 2 atacantes, voltou-se a ter uma linha de 4 na primeira linha, beleza? E aí na final contra a França, uma variante ali do 4-3-3 para o 4-4-2 sem bola, com o Di Maria voltando de lesão para um 11 titular, mas não pela direita como ele fez nos primeiros jogos da Copa, e sim pela esquerda, para que o time pudesse designar um marcador melhor pela direita nos enfrentamentos contra o Mbappé
e o Theo Hernandes, e poder também atacar o setor que defendia melhor do time francês, que tinha o zagueiro Koundé na lateral. Então ali, se o ataque da França se concentrava mais pelo lado esquerdo, o Depou, que era um volante que marcava mais, é quem ficava vigiando e protegendo mais o lateral daquele lado. Na esquerda, se o Koundé era o lateral direito da França, que era quem marcava mais, pô, a Argentina precisava de um jogador que atacava melhor aquele lado. Colocou-se o Di Maria no time. Então tá vendo que a base do time se manteve, mas com a troca de uma peça, fazia com que todo o coletivo brilhasse, ou melhor, todo o coletivo funcionasse, para tentar anular as principais jogadas, as principais armas do adversário e fazer com que o Messi brilhasse mais do que todo mundo. Então o Messi ali era a grande estrela da companhia. Em todas essas variantes, ele tinha uma única função: esperar o time recuperar a bola e procurá-lo para que ele pudesse resolver as jogadas no terço final. É óbvio que mesmo fazendo tudo isso aqui, a Argentina não seria campeã sem o Messi. Mas o Messi também não seria campeão sem o time funcionando dessa forma. Preocupado em anular as principais armas do adversário, servi-lo quando tivesse a posse. Em outros 4 mundiais, ele nunca teve um plano de jogo como esse à disposição. E apesar de ter chegado a uma final em 2014, ele nunca havia sido campeão do mundo, beleza? E havia-se um debate enorme sobre por que o grande Messi que a gente vê no Barcelona, ou que a gente via no Barcelona, não aparece na seleção. Por que ele não consegue jogar tão bem na seleção como ele joga no Barcelona? Vocês lembram disso? Vocês que têm mais a minha faixa de idade, vocês que viveram muito mais ali os anos 2010, não eram tão novinhos assim, com certeza vocês se lembram. Então, nesse debate, cara, que eles tiveram na Cazé TV, os comentaristas Guilherme Beltrão, Laura Luzzi, Luca Bop e Gabriel Simões trouxeram 2 exemplos interessantes para a gente analisar. Primeiro, o Neymar melhoraria o time do Mirassol? Né? Lembrando que o Mirassol é um time modesto, sem grandes investimentos, sem grandes nomes, que veio da Série B do ano passado, sem maiores aspirações do que apenas tentar somar 45 pontos e se manter na Série A. No entanto, eles estão brigando por vaga na Libertadores do próximo ano. Os 4 comentaristas disseram que sim, concordaram que o Neymar melhoraria o time do Mirassol. Um time organizado que funciona sem um super jogador, receberia um cara com o talento, né, do Neymar, naturalmente teria um cara a mais para fazer o time render ainda melhor. Fora fazer o próprio Neymar render melhor do que ele rende no atual time do Santos. Mas o Gabriel Simões fez uma ressalva. Abre aspas aqui para ele. Se o atual time do Mirassol recebesse o Neymar e perdesse o treinador, que está fazendo esse time render, certamente o time pioraria o rendimento. Fecha aspas. Eu estou 100% de acordo com ele. Porque o técnico Rafael Guanais foi quem montou os mecanismos desse time sem a necessidade de um craque. Se chega outro técnico, ou mesmo se esse mesmo técnico recebe um jogador como o Neymar e decide alterar os padrões desse time para que o Neymar seja, por exemplo, liberado de funções defensivas, como a recomposição, marcando atrás da linha da bola, ou a transição ofensiva em velocidade, que definitivamente não é algo que o momento físico desse jogador entrega, o time não teria um acréscimo de qualidade. O mais provável é que a mudança desse estilo, né, que é esses aspectos que eu falei, é o que o Mirassol está acostumado a fazer, e aí trocar isso poderia fazer com que o time criasse novas fragilidades, né, tivesse uma necessidade maior de manter a posse de bola no campo de ataque, adotar uma marcação mais alta, expondo a defesa, a última linha. Vocês querem outro exemplo? E agora sou eu que estou trazendo esse exemplo, ele não foi citado lá no programa da Cazé TV. Cristiano Ronaldo no Manchester United. Em dado momento, o técnico Erik ten Hag concluiu que o melhor para o coletivo do time era que ele fosse um reserva. Não que ele seja um super técnico, tá? Mas ele percebeu o seguinte: o comportamento dos jogadores na fase ofensiva, sempre que o time criava uma jogada de ataque e o portador da bola estava em condições de finalizar, ele olhava para a área e via se o Cristiano estava livre. Ele se sentia induzido a passar para o Cristiano, mesmo que a melhor alternativa fosse chutar para o gol. Com isso, todas as jogadas tinham que terminar com finalização do Cristiano. O time tinha implicitamente que jogar pro Cristiano. Sem o Cristiano no time, as jogadas fluíam com mais naturalidade. Não havia uma obrigatoriedade de ter que levantar a cabeça e checar se tem um outro nome específico, se esse cara é uma opção de passe. Então as tomadas de decisão eram tomadas com pensamento no que era melhor pro time, não para jogador X ou Y. Beleza? Lembrando que ao longo da primeira temporada ali do Ronaldo, ele foi sim muito importante, sobretudo na primeira fase da Champions League, marcou gols
fundamentais, decisivos, né, para manter o United vivo na competição, mas acabou eliminado já nas oitavas de final, não conquistou títulos e ficou de fora da edição da Champions no ano seguinte. Na segunda temporada, onde ele rescinde o contrato na metade dela, o United termina o ano como campeão da Copa da Liga Inglesa, vice da Copa da Inglaterra, classificado para a Champions com a terceira posição conquistada no campeonato inglês. O time funcionou melhor sem o craque. Pensou melhor no coletivo. Beleza? Portanto, o exercício de achar que um super craque melhora qualquer time não é uma questão de nomes, e sim de encaixe com a ideia de jogo. Não à toa o PSG perdeu o Neymar e depois o Mbappé e melhorou. Conseguiu montar um time 100% coeso com a ideia do treinador e chegou ao seu grande objetivo, que era ganhar a Champions, coisa que não conseguiu nem quando tinha o Ibrahimovic liderando o time no início do projeto, nem quando teve Neymar, Messi, Mbappé todos juntos, ou quando teve só o Mbappé sendo o cara de um time sem estrelas. O que ficou conhecido como um PSG low profile, na verdade era um PSG mais coletivo, sem um jogador que fosse claramente o rosto da equipe. Ainda assim, uma dessas individualidades foi potencializada a ponto de ser escolhido como o melhor jogador da temporada. E não só ele. O Donnarumma foi o melhor goleiro do ano, os dois laterais apareceram no top 10, né, o Hakimi e o Nuno Mendes, o volante Vitinha apareceu em terceiro lugar na lista. Então, olha quantas individualidades, sem serem estrelas, estavam entre os 10 melhores jogadores da melhor temporada da história do PSG. Nesse caso, ter um super treinador fez com que as individualidades aparecessem de forma natural num coletivo muito bem ajustado. Beleza? Outro exemplo, né, eu falei que foram dois exemplos, né, da Cazé TV, que me chamou muita atenção nesse debate, né, no Geral Cazé TV é o nome do programa, perdão, foi quanto ao time do Cruzeiro, que começou um ano ali fazendo barulho no mercado, trouxe nomes como Dudu, como Gabigol, como Eduardo, como Bolazzi. O Dudu, insatisfeito com a reserva, deixou o clube. Os outros três seguem no banco. Por opção do treinador, o Leonardo Jardim, que chegou ao clube após a demissão do Fernando Diniz, priorizou o funcionamento da unidade em detrimento do brilho individual de grandes contratações estreladas, caras, com alto salário, apelo midiático. Isso fez com que outras individualidades surgissem no elenco, brilhassem de forma natural, como o Fabrício Bruno, que é zagueiro, chegou à seleção brasileira. Às vezes é importante até no ataque, fez um golaço contra o Atlético no primeiro jogo da Copa do Brasil. O meia Matheus Pereira, que já era o melhor jogador do time na temporada anterior, não teve suas funções atrapalhadas por possíveis mudanças de sistema de jogo, que poderiam ser feitas para acomodar os novos reforços. O atacante Caio Jorge foi outro que chegou a ser convocado, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, onde a Raposa está brigando pelo título. E o Gabigol, o Bolazzi, o Eduardo são reservas. Chegaram com grande pompa, vamos ser titulares, vamos fazer o Cruzeiro ser um super time. Até está sendo um super time, mas não por causa deles, mas sim por causa da grande contratação que foi o Leonardo Jardim como técnico. Se o Fernando Diniz, no início do ano, tentou montar uma equipe em que todos os talentos individuais fossem acomodados, sem se preocupar com o fato de que pelo menos 3 desses nomes pouco contribuíssem sem bola, o Jardim entendeu rápido que ele tinha que se impor aos jogadores e a estrela do time era o coletivo. Se o coletivo brilhasse, vários dos jogadores vão naturalmente conseguir destaque, fazendo o que o time precisa. São jogadores que servem ao time, não o contrário. Portanto, galera, mais vale investir num super plano de jogo do que numa coleção de super jogadores. Ou mesmo um super jogador com todo um time jogando para ele. O ideal é que todos joguem em prol do coletivo e não um coletivo em prol de um jogador que decida sozinho. A tendência maior do futebol moderno é essa. Jogadores multifuncionais. Maior brilho do time, como um todo, do que de um único talento individual. Beleza? Por mais que a individualidade possa decidir jogos isoladamente falando, elas por si só não são suficientes para fazer um time chegar a seus objetivos dentro da temporada. Brilhos individuais devem ser consequência de um coletivo forte. Um time pode estar pronto para receber como reforço um cara com as características táticas e técnicas que uma superestrela tem. Nesse time, não tenha dúvida que ela vai brilhar. Mas se o time tiver padrões diferentes da que esse craque se encaixa, quase nunca vai valer a pena mudar todos os padrões para acomodar esse jogador, beleza? Como dizia o técnico argentino César Luiz Menotti, que foi campeão do mundo em 78, um time é, antes de tudo, uma ideia. Então, respondendo à pergunta do título, caso não tenha ficado claro,
Eu prefiro ter um super técnico do que um super craque. O futebol moderno praticamente nos obriga a escolher o cara que monta os elencos, estuda os adversários, prepara as estratégias para vencer os jogos. Por mais que ele não drible, não chute, não marque, não toque na bola dentro de campo, é papel dele fazer com que o talento de cada jogador se manifeste pela maior quantidade de tempo e de vezes possível dentro das partidas. Em resumo, com um super técnico, até jogadores que não são super craques vão conseguir se destacar individualmente. Sem um super técnico, é provável que um super jogador não consiga fazer o que ele faz de melhor. Qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos debater sempre com respeito a opiniões contrárias. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no nosso canal. E até a próxima!